Ação. São 22 campos promovendo ensino, pesquisa e extensão. Desde 1909, o Instituto Federal de Santa Catarina tem como missão a inclusão e formação de pessoas por meio da educação profissional, científica e tecnológica. Muito bem. Boa tarde, boa noite, enfim, né? Para quem estiver assistindo depois. Estamos começando então uma live aqui nos canais do IFSC Campus Lages e Campus Urupema para falar do processo seletivo para os cursos superiores das duas instituições, tá? Eu vou botar aqui já na tela o site, né? Então as inscrições elas começam hoje e vão até o dia 9 de abril, então até a próxima sexta-feira, no site sisu.mec.gov.br. Para quem fez o Enem do ano passado, né, de 2020, pode se inscrever, né, e concorrer a uma das quase 200 vagas que a Serra Catarinense oferece por meio dos campos Lages e Urupema. No IFSC, ao todo, né, em todos os nossos 22 campos, são 52 cursos superiores e quase 2.000 vagas, 1.993 vagas. Aqui, para a Serra Catarinense, são 6 cursos e 195 vagas. A gente vai bater um papo com os coordenadores dos 6 cursos que vão explicar melhor, né, como é o curso, o que o aluno aprende lá, o que o aluno vai ter de contato, né, na área da ciência, na área da pesquisa, da extensão, enfim, oportunidades de estágio. Nós vamos bater um papo aí pela próxima 1 hora, dividido aí com cada um dos coordenadores de curso. Você pode participar, né, para quem estiver acompanhando aí com a gente, quiser deixar algum comentário, alguma pergunta para um dos coordenadores, quer saber um pouco mais sobre algum dos cursos, né, tem dúvida nas inscrições, enfim, é só perguntar que a gente está aqui para responder. Sem mais delongas, então, eu vou chamar aqui para a tela o professor Jailson de Jesus, ele que é coordenador do curso superior de viticultura e enologia do campus Urupema, que vai conversar com a gente sobre o curso de viticultura. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Estamos aí para responder o que for de interesse, né? Beleza. Professor, o curso de Urupema de viticultura e enologia é o único gratuito, né, de Santa Catarina nessa área. Explica pra gente, em linhas gerais, como é que é o curso, quantas vagas estão sendo oferecidas agora nesse primeiro momento, enfim, dá o panorama aí do que é o curso de viticultura e enologia. Certo. O nosso curso de enologia, viticultura e enologia em Santa Catarina, ele é o único gratuito, né? No Brasil, nós temos 6 escolas de viticultura e enologia, né? E em Urupema, nós instalamos esse curso para atender o arranjo produtivo da região, né? O nosso curso ele tem 7 semestres, né? Ele funciona com 7 semestres, em que os estudantes vão estudar aí, né, em linhas gerais,
nos 2 primeiros semestres, disciplinas básicas, né, para que eles possam ir entendendo o que é viticultura, o que é enologia. E a partir da terceira fase até a sexta fase, eles vão aprofundar o estudo dentro da viticultura e da enologia. Para quem não sabe, viticultura é a cultura da uva, né? Do vinhedo, né? Então, no nosso curso, ele vai aprender desde preparar o solo para plantar a uva até a parte de colheita. E Então, ele assim, passa. professor, a gente sabe, né, que a área experimental é bastante interessante aí do curso. É um curso que o aluno já começa a ter os seus experimentos práticos aí desde o começo, ele já tem bastante contato aí com a terra, vamos dizer assim? No primeiro semestre, ele não vai, e no segundo, ele não vai ter contato com a terra, ele vai ter bastante experiência, porque nessa primeira parte básica, né, ele vai ter práticas de química, práticas de ecologia, de microbiologia, de química experimental, ele vai ter também já vamos dizer assim, vai entender um pouquinho sobre a planta, né, sobre a videira. Então, isso ele já vai ter grande fundamento dentro do laboratório. Depois, ele já vai para o campo, daí, quando for as unidades já voltadas para a questão de campo, né? Estudo do solo, então ele vai coletar solo, ele vai analisar o solo, ele vai depois para o vinhedo, para a parte experimental, ou do próprio IPSC, ou dos parceiros que nós temos na região, né, que são as vinícolas. Então, no nosso curso ingressam 25 estudantes a cada ano, justamente porque a gente pensou que esse número a gente consegue levar para as nossas saídas de campo, para os nossos estudos já focados juntamente com os nossos parceiros. E são 25 vagas, então, né, que estão sendo ofertadas agora no SISU. O turno de oferta, ele é preferencialmente realizado em que turno? Eles vão estudar no período vespertino. Né? E a gente já pensou nisso também para que os nossos estudantes tivessem a oportunidade de ter uma ocupação num outro período ou até mesmo para facilitar as nossas saídas de campo, né? Para que daí ficasse mais prático, né? E muitas vezes, quando nós vamos em alguma saída de campo ou visita técnica, ela não é próxima, então daria já como eles ficam só num período, usaria os outros períodos também para ajudar nesses movimentos, né, nessa saída. Para deslocamento, no caso, né? Agora, a gente sabe, né, que o vinho, ele desperta bastante curiosidade aí, né, dos alunos. Ao final de cada turma é feito um vinho, né? A turma faz um vinho, e aí faz tudo, né? De como fazer rótulo, desde como dar nome, enfim. Então, a pessoa sai do curso preparada para ser também um empreendedor aí da área do vinho, para poder estimular também esse mercado? Sim, o nosso curso, né, como eu estava falando, viticultura e enologia. Para quem não conhece, enologia é o que vai fazer o vinho, né? O enólogo é aquele que, desde pegar a matéria-prima da uva até transformar ele num vinho, tem uma série de processos, né? Os nossos estudantes já, no primeiro momento que entram, já têm um primeiro contato com essa parte de vinificação, bem básica, para eles terem noção do que vai acontecer. E já lá na terceira, quarta, quinta, sexta fase, eles vão ter muito contato com isso, com a parte de vinificação, com a parte de, não só também de enologia, mas também com os derivados, né? Nós temos muitos derivados da uva e do vinho, né? Então, o aluno, um estudante que passa por nós, ele quando sai, ele vai, dependendo dos seus objetivos depois, né? Ele pode tanto cuidar da parte do campo, como ir para a parte da cantina em que ele vai fazer o vinho, né? Então, nós temos já alunos formados que estão trabalhando nas melhores vinícolas da nossa região, né?
Certo. Não só da região, né? A gente sabe que nós temos alunos aí de Urupema fazendo intercâmbio fora do Brasil, mesmo que no momento de pandemia, né? É um intercâmbio virtual. Mas, além do intercâmbio, que outros meios aí o curso tem, para além do ensino formal, vamos dizer assim, para estimular esse aluno, né? Queria que o senhor falasse para a gente sobre o intercâmbio, pesquisa, extensão, grupos de pesquisa, que também é interessante, né? Nós temos intercâmbios temos alguns contatos em Portugal, na Itália, na França. Nós tivemos alunos que foram para o Liceu da França, 2 alunos que foram intercambiar em Portugal, 2 estudantes que foram intercambiar na Itália, e hoje tem um estudante que está fazendo intercâmbio virtual, né, que daí com Portugal, né. Além desses intercâmbios, nós também temos muitos projetos de pesquisa que são desenvolvidos pelos nossos professores com os parceiros, né, que são as vinícolas, né. Então, eles têm desenvolvido muita pesquisa em que os estudantes são inseridos, né, contribuem justamente para desenvolver essa parte da viticultura na nossa região, resolver problemas ou desenvolver inovações dentro dessa área da enologia e da viticultura. Além disso, nós também temos muitas atividades de extensão, em que a extensão ela pode ser trabalhada dentro do próprio currículo, né? Porque nós temos ela curricularizada desde a primeira fase até a sexta fase. Eles têm uma unidade curricular chamada atividades de extensão. E além disso, nós temos outros projetos de extensão em que os alunos viram extensionistas, né? E que contribuem aí para a comunidade da região. Uhum. Agora, esse curso ele é feito totalmente em Urupema, né, que é uma cidade da Serra Catarinense. Então, queria que o senhor explicasse aí para quem não é da região, é de fora e está afim de fazer, mas está um pouco preocupado, né, com o que vai encontrar, em especial para ele chegar, né, até o campus lá. O que o campus oferece para ele de auxílio para que ele possa realizar o curso ali em Urupema? Essa é uma excelente pergunta, né? Nós temos uma preocupação que não é só o aluno entrar nos nossos cursos, mas também que ele permaneça e tenha êxito nos nossos cursos, né? Hoje nós temos como auxílio, nós temos auxílio moradia, nós temos agora com a pandemia, nós temos inclusive um auxílio para a internet, para esses alunos que não têm acesso, né? Nós temos também os próprios projetos de pesquisa e extensão, tem um aporte financeiro para que esses estudantes possam desenvolver essas pesquisas e essa extensão. Então, nós pensamos em que esses estudantes eles tenham condições de continuar no curso e finalizar esse curso com sucesso, né? Além disso, no nosso campus, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão prática, porque a viticultura e a enologia ela é prática, né? Ele tem que criar as habilidades. Então, nós temos laboratórios de vinificação, laboratórios de análise de alimentos, nós temos de laboratório de ensino geral, que nas primeiras fases eles vão ter contato com microscópio, microscopia, microbiologia, né? Então, nós temos vários desses laboratórios para auxiliar no nosso ensino-aprendizagem. Tá certo. Professor Jailson Jesus, 30 segundinhos, eu tô aqui, cheguei, não sei que curso eu vou fazer ainda. 30 segundos para te convencer o aluno a escolher o curso de viticultura e enologia. Boa tarde, então. Estou conversando com você que quer fazer viticultura e enologia, não tem noção do que é. Viticultura e enologia, de uma forma bem simples, é você aprender a como plantar a videira, cuidar para que ela possa produzir e que depois que produziu, vai pegar e vai fazer um excelente vinho, né? Então, no nosso curso você aprende a cuidar da parte do campo, produzir a uva e depois, na cantina, no laboratório, no nosso caso, a desenvolver vinhos de excelente qualidade. E, claro, no nosso curso a gente até cuida bastante, porque como o vinho é
vamos dizer assim, um produto que tem muito glamour associado, né? O enólogo, o viticultor e o enólogo, ele não tem, vamos dizer assim, ele também participa do glamour, né? Porque ele produziu um vinho de qualidade. Claro. Mas até chegar lá, tem muito trabalho, tem muito estudo, tem muita prática. Então, Beleza, Diga, complete, por gentileza. então, viticultura e enologia é isso, é você fazer parte da cadeia produtiva da uva e transformá-la nesse produto, seja vinho, seja espumante, seja um frisante, né? Essa parte da enologia. Tá certo. O professor Jailson Jesus, coordenador do curso Superior de Viticultura e Enologia do campus Urupema. Obrigado, professor, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. O Clayton, tá aqui Clayton Aline, né? Ele fala que Lages não tem vitivinicultura, mas esse curso é ofertado no campus do IFSC em Urupema. Então, para quem é de Lages aí, Lages e região, né? Como o professor Jailson ali falou, tem auxílio transporte, né? Auxílio moradia para quem quiser fazer. É pertinho, dá para toda a região serrana poder fazer esse curso. Vou botar na tela aqui nosso próximo coordenador, que é uma coordenadora, a professora Leilane Conto, já está aqui na tela, dividindo aqui. Vou trocar o banner da professora, porque ela não vai falar de viticultura, ela vai falar do curso de engenharia de alimentos. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem, Rafael. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar explicando um pouquinho, já que o nosso curso vai ser tão diferente dos demais, né? Então, é interessante, além de explicar o que é o curso, explicar como vai ser conduzido é bem importante. É isso aí. O Engenharia de Alimentos é um curso novo, né? Ele foi aprovado recentemente aí pelo Conselho Superior do IFSC. Temos 2 cursos novos entre esses 6 aqui que estão sendo apresentados hoje. Professora, explica pra gente, então, em linhas gerais, como é o curso, né? O que ele vai aprender na Engenharia de Alimentos? Então, para a gente entender o que é a engenharia de alimentos, a gente tem que primeiro pensar que ela é uma engenharia, certo? Que derivou de outras, ela é uma engenharia nova, considerada, que surgiu da necessidade das indústrias que trabalham com alimentos em geral, de ter um curso mais específico para o desenvolvimento desses produtos, para o desenvolvimento de técnicas, de equipamentos mais específicos para as necessidades delas. Como é querendo ou não, as indústrias de alimentos são movimentam um grande número do PIB brasileiro, se for considerar, elas acabaram tendo essa necessidade de formação mais específica. Então, o que um engenheiro de alimentos ele consegue aprender ao longo do curso? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um curso de engenharia. Então, ele vai ter todas as físicas, todos os cálculos, todas as químicas, e bastante química, porque para entender o que acontece com um alimento quando você está trabalhando com ele, você tem que entender as características químicas dele, o que vai mudar ao longo do tempo do processo. E o engenheiro de alimentos, ele consegue projetar os equipamentos para processar, além de conhecer toda essa modificação desse alimento, que dá a ele a habilidade de trabalhar com controle de qualidade e gestão da qualidade, que é uma das áreas principais de todas as indústrias de alimentos e bebidas. Tem que dar um destaque que a gente também tem essa parte de bebidas e muito forte atualmente. Para trabalho com os alunos, tem aberto bastante vaga para quem trabalha com a área de alimentos em geral, certo? Ele também pode trabalhar na parte de fiscalização de produtos alimentícios, seja ele de origem animal, vegetal ou bebidas. O engenheiro de alimentos, ele adquire habilidades também na parte de administração. Ele sai com a capacidade de trabalhar com a parte de marketing e comercialização dos produtos que ele vai produzir. Então, e o processo em si. Então, ele acaba trabalhando o alimento, seja ele desde a matéria-prima, a gente tem uma noção de como que é produzido, que saiu lá do agrônomo, principalmente, que a gente colheu o produto, chegou para a gente pega desde a matéria-prima até o produto acabado.
que seria isso? Vamos dar um exemplo bem básico aqui para a região. A gente tem, por exemplo, maçã. Nós temos muita produção de maçã aqui na região, mas a parte dessa maçã é comercializada na forma de suco. Então, o engenheiro de alimentos, ele está apto a avaliar a qualidade dessa maçã que chega no início da fábrica, chega lá no chão de fábrica, e a qualidade do produto final, fazendo esse processamento total desse produto, certo? Além de resumir, maçã... então, de que o engenheiro de alimentos é alguém que vai atuar principalmente na segurança alimentar daquele... enfim, da sociedade em geral, né? Já que ele vai cuidar de todos esses processos. Atua cuidando da inocuidade do processo, né? Tipo, de manter saudável, seja ele nutricionalmente, microbiologicamente e sensorialmente, porque cuida muito da qualidade daquilo que a pessoa está consumindo, certo? E também ele consegue atuar em pesquisa, né, desenvolver novos produtos alimentícios, que é o chamado P&D dentro das indústrias, pesquisa e desenvolvimento. Então, o engenheiro de alimentos atua de uma forma geral, processando alimentos e bebidas, seja ele onde? Seja nas indústrias, como eu falei bastante, pode ser no segmento de fast food, eles abrem vagas para engenheiros de alimentos, na parte de restaurantes industriais, instituições de ensino e de pesquisa também abrem vagas específicas para esse profissional. Por fim, seria realmente o principal foco essas indústrias de pequeno, médio e grande porte. Porque às vezes a gente pensa, uma agroindústria pequena não precisa, mas ele precisa ter alguém que assine aqueles produtos para poder liberar no mercado, e quem assina, que tem essa RT, é um engenheiro de alimentos. Certo. Então, dado a né? abrangência aí de atuação, a gente pode dizer que é um mercado que está bastante aquecido, e também para o aluno vai ter bastante campo de estágio para ele fazer ao longo do curso. Sim. Atualmente, até a aprovação da engenharia de alimentos, nós tínhamos o curso de tecnologia de alimentos, certo? No campus Urupema. E todos os alunos conseguiram um estágio até hoje facilmente, e tem muito contato com as indústrias, né? Elas são abertas a receber esses alunos, e ainda a gente tem muitos trabalhos de pesquisa e extensão, né? Principalmente a extensão, que a gente vai para dentro da indústria e acaba avaliando, ajudando as indústrias a desenvolver alguns projetos, algumas coisas, e o aluno já tem o contato com aquelas indústrias, certo? Na engenharia, ela está curricularizada, então tem desde a primeira fase esse contato com as indústrias, além de visitas técnicas e tudo mais que já é previsto. Certo. Agora, ela tem um detalhe, né? Por mais que o curso de engenharia de alimentos está vinculado ao campus Urupema, mas ele vai funcionar uma parceria entre os campus Lages e Urupema, né? Onde o aluno vai ter uma boa parte do curso sendo ministrado em Lages, depois isso vai ser dividido, né? Porque ele tem uma parte comum aí com o curso de engenharia química. Explica pra gente então, né? Quem é que está interessado aí, mas de repente imaginou que Urupema vai ficar meio difícil para mim e tal, mas explica como é que vai funcionar isso. Esse curso, ele já foi pensado, como eu falei anteriormente, a engenharia de alimentos é um segmento de engenharia que derivou basicamente da engenharia química, então eles têm uma grade curricular, algumas disciplinas muito em comum. Então a gente resolveu otimizar os docentes dos dois campos, digamos assim, e as estruturas. Então, como que a gente pensou no curso? A gente pensou que as disciplinas básicas, que são comuns, elas são realizadas no campus Lages. Na verdade, os 2 primeiros anos inteiros, eles vão ser conduzidos prioritariamente em Lages. Então, as disciplinas básicas vão ser conduzidas e realizadas aqui no campus Lages. A partir do 6º semestre, começa a ter, na verdade, uma necessidade de práticas de alimentos. Como eu disse anteriormente, a gente tinha o curso de tecnologia de alimentos em Urupema, e nós temos toda a estrutura laboratorial completa, que foi, inclusive, muito bem avaliada pelo MEC, nessa nossa estrutura. Então, nós temos laboratório de leites, laboratório de carnes, de frutas, de análise,
a gente tem a parte de bebidas, que pega também a parte de vinificações, né, mas parte de cervejas, panificação. Então, toda essa estrutura é bem completa, e quando começam as nossas aulas práticas do curso, voltados para o conhecimento de alimentos realmente, os alunos vão ser conduzidos para o campus Urupema, utilizando o nosso micro-ônibus, que a gente tem no micro-ônibus do campus Urupema. Então, isso acabou limitando o nosso número de vagas de inscritos, né, para 20 alunos, mas a gente consegue fazer esse translado sem o aluno se preocupar, ou seja, ele vai poder morar em Lages, se ele é daqui, não precisa sair, e a gente vai conseguir conduzir ele até lá para ter essas aulas práticas a partir do terceiro ano. Certo. Ele é um curso novo, né, mas ele deriva do Tecnologia de Alimentos anteriormente, né, então já tem todo o itinerário ali do IFSC conduzido para isso. Agora, a professora Leilani, na mesmo molde que eu fiz o professor Jailson, né, eu estou aqui, não me decidi ainda, enfim, 30 segundos para tu me convenceres a escolher o curso de Engenharia de Alimentos. Eu sou bem suspeita, porque eu adoro a área, né? Você me deu 30 segundos, vai ser pouco. Não, pode passar um pouquinho. Então, gente, se você é curioso, para começar, se você se interessa em saber como é que aquele alimento foi feito, o que está acontecendo com aquele alimento quando você está produzindo, está processando ele até mesmo em casa, que às vezes acontece algumas coisas que a gente não sabe explicar o porquê, né? Tipo, mudou a cor do meu alimento, da minha carne, quando eu fritei o bife, mudou alguma característica desse meu produto, como que o leite virou um queijo. Se você tem essa afinidade, essa curiosidade relacionada a isso, e se você gosta de física, química, matemática, porque tem que ter essa consciência, é um curso de engenharia, gente, não é gastronomia nem nutrição, muita gente confunde. Tá? Vocês podem vir para o nosso curso, vocês vão ser muito bem recebidos. Nós temos um histórico de bolsas, tá? Todos os docentes, a grande maioria tem doutorado, então a gente tem muita bolsa de pesquisa e extensão, de projetos aprovados, seja na própria instituição como fora, né, em órgãos financiadores. Então, vocês sejam muito bem-vindos ao nosso curso e venham, tá? Acho que vocês vão gostar, tá? Desde o primeiro semestre a gente já tem aula junto, então eu acabo fazendo propaganda todo semestre. Tá certo, verdade. Então é isso aí, professora Leilani Conto, ela que é coordenadora do curso superior em Engenharia de Alimentos do campus Urupema, mas que vai estar nesse casadinho aí com o campus Lages, né? Poder ter uma boa parte das disciplinas, os primeiros 2 anos, segundo a professora falou, são ministrados em Lages, então para quem às vezes está com aquele receio, né? Dá para desfazer esse receio e vir aqui estudar com a gente. Professora, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Obrigada. Tá certo. Obrigada pela oportunidade, Rafael. Tá aí, engenharia de alimentos. O pessoal tá comentando aqui, o Rogério, que é professor também do IFSC, né? Observamos também muita demanda de empresas que contratam nossos egressos imediatamente após a conclusão dos cursos na área de alimento e viticultura e enologia. O Tiago Alvarenga, alunos egressos do curso superior em viticultura e enologia do IFSC Urupema estão sendo aprovados em programas de mestrado, como por exemplo no mestrado de produção vegetal do CAV-UDESC Lages, também, né? Uma área importante também aí a área da pesquisa. Como falamos daqui de engenharia de alimentos, o nosso próximo convidado aqui é o professor Gustavo Ponce, que é coordenador do curso de engenharia química, né, que faz aí esse casadinho que a professora Leilani acabou de explicar. Professor Gustavo, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rafael. Obrigado pela oportunidade, então. Vou iniciar falando um pouquinho das informações básicas do nosso curso, né? A gente está ofertando 30 vagas, período matutino. O ingresso do curso ele é anual e são previstos aí 5 anos de duração, contando aí com 3.660 horas. É importante frisar que essa primeira turma que está ingressando na instituição, né, no IFSC do Campus Lages da Engenharia Química. Antes a gente tem ainda rodando o curso de Tecnologia em Processos Químicos. Esse curso está migrando aí para Engenharia Química, né? Mas o que é Engenharia Química? O que faz, né? A Engenharia Química ela surgiu lá em 1880
virou um curso oficial aí em 1888, ó, você vê que eu decorei certinho aí. Pois é, de casa. Lá no MIT, e na realidade existia essa demanda aí de um profissional que unisse as competências de um químico industrial com as competências, as expertises do engenheiro mecânico. É importante também falar, né, fazer um paralelo, traçar um paralelo com a engenharia mecânica, porque a gente também tem engenharia mecânica aqui no campus. O engenheiro mecânico, portanto, ele entende aí da parte mecânica do equipamento. Ele faz um projeto de um equipamento, entende como é que é o funcionamento mecânico desse equipamento. Já o engenheiro químico, dentro de uma indústria química ou uma indústria correlata, ele vai entender a parte química de dentro desse equipamento que está acontecendo lá, tá? Só para fazer esse paralelo aí. Resumindo aí, o engenheiro químico, ele pode trabalhar aí na criação ou realização de um projeto de uma indústria química ou correlata. Eu falo correlata porque tem um vasto campo de atuação a engenharia química, ok? E no dia a dia, ali no chão de fábrica que a gente fala, o engenheiro químico que trabalha nas indústrias, ele atua aí resolvendo problemas do dia a dia do processo industrial, a fim de que os produtos, né, consigam ser comercializados nas suas especificações. Deixa eu dar um exemplo aí bem rapidinho. Por exemplo, você tem lá uma indústria química que você quer produzir o composto químico A, tá? Esse composto químico A, ele é comercializado a 90% de pureza. O que vai acontecer no dia a dia? No dia a dia, muito difícil aí, a sua planta vai rodar e vai produzir esse produto a 90% o tempo todo. Sempre acontece algum probleminha, né, que faz com que essa concentração diminua ou fique acima da especificação de comercialização. O que a gente faz, né? O que o engenheiro químico faz? Ele atua aí diagnosticando esses problemas e remediando, né? Atuando aí para mitigar, para resolver esses problemas. Já aproveito aqui, Rafael, para puxar aí onde é que o engenheiro químico trabalha, tá? Calma, rapaz, peraí, deixa eu te perguntar uma coisinha rapidinho. Não, eu ia porque tu já quisesse explicar e já dizendo como é que funciona na mão na massa, né? Eu acho que isso é importante, em especial numa instituição de ensino profissional como é o IFSC, né? Mas isso tudo o aluno já vai começando a ter pinceladas desse dia a dia da indústria logo no começo do curso, ou isso ainda demanda uma certa base primeiro, enfim, como é que se desenvolve isso ao longo dos anos aí da engenharia química? É mais o segundo ponto que você colocou, tá? No começo o aluno vai ter bastante matemática, bastante química e bastante física. A parte, já puxando aí a parte prática, né, ele vai ter bastante práticas de laboratório, principalmente da parte química. E no meio do curso, para o final do curso, os alunos começam a ter disciplinas mais específicas de engenharia química mesmo. Só que eles vão precisar utilizar esses conceitos das primeiras fases para que eles consigam ir bem, entender bem as disciplinas do meio do curso para o final. No final do curso ali, do meio para o fim, a gente começa a fazer algumas visitas técnicas, entender como é que funcionam alguns processos produtivos aqui na região, né? A gente tem uma das principais segmentos que é o de papel e celulose, onde o engenheiro químico pode trabalhar. A gente vai lá, vai tentar fazer algumas visitas para mostrar isso para os alunos, mas isso acontece mais do meio para o final do curso. Não sei se eu te respondi corretamente. Claro. Não, claro. Agora, assim, dá para ver que é também um campo bastante amplo, né, de trabalho. Como é que ficam as possibilidades? Primeiro em estágio, né, se o aluno, se há parcerias aí do curso com algumas entidades para estágio, e também depois, obviamente, depois dele formado, como é que é o campo de trabalho aí do engenheiro químico? Tá, assim, como o curso está iniciando agora, né, eu posso... E a gente não tinha obrigatoriedade nos processos químicos, né, na tecnologia de processos químicos, em estabelecer parcerias de estágio. A gente não tem tantas relações de estágio assim com os alunos que estão cursando e que já concluíram o curso de processos químicos. Hoje a gente tem pouca relação de estágio com as empresas da região, mas nada que a gente não resolva aí nos próximos anos. A gente vai tentar estabelecer parcerias aí com Klabin, com Ambev, entre outros, né? Qual que foi a segunda parte da pergunta mesmo? Onde é que o engenheiro químico atua, né? Isso. Bom, como eu disse para você, é bem amplo aí a área de atuação. Eu vou citar a principal da região serrana, que é o setor de papel e celulose, né? Que a gente conhece aí a Klabin. Mas tem também a parte de açúcar e álcool, a indústria sucroalcooleira, que está mais presente aí do norte do Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Nordeste, onde o engenheiro químico atua ali na planta para produzir
etanol e também o açúcar. O Brasil é um grande produtor de etanol e também de açúcar. Na parte petroquímica, que não é tão comum aqui em Santa Catarina, né, mas nas cidades litorâneas ali do Rio de Janeiro, a Petrobras, vide esse exemplo. Parte de cosméticos, tintas, perfumaria, fabricação de perfumes, entre outros, então, assim, tem um vasto campo de atuação, realmente, tá? Cerâmica, cimento, vidro também. Assim, não é que o engenheiro químico vai entender como é que o fármaco funciona no corpo de uma pessoa, tá? Mas ele vai atuar para produzir o fármaco em larga escala. Certo. É uma engenharia ampla, né? Não é uma engenharia muito específica. Então, na verdade, a indústria no final pouco importa, né? Ele tem campo para trabalhar basicamente qualquer setor produtivo, vamos dizer assim. Perfeitamente, é isso que eu costumo até explicar isso para os alunos, né? Eu sempre gosto de falar isso que você está dizendo, que o que a gente não aprende uma indústria em específico, a gente aprende os equipamentos que compõem, como esses equipamentos funcionam, né? É como se fosse uma receita de bolo, né? Todas as indústrias aí, elas vão levar aí farinha, ovo e leite, né? Geralmente os bolos são isso, né? E aí, de repente, você quer fazer um bolo de chocolate, daquela indústria vai ter chocolate. Enfim, vai ter um equipamento diferente, vai mudar alguma coisa. Mas, na grande maioria das vezes, é sempre aí a mesma base de equipamentos, separações e reações, tá? Certo. Agora, uma coisa que também é muito comum aos outros cursos é a parte de pesquisa, né? Extensão e pesquisa. Como é que está isso aí na área da engenharia? Eu sei que alguma coisa ainda deriva, né, do curso de processos químicos, mas também é algo bastante atuante aí para esse curso de engenharia, não? Sim, a gente tem vários professores engajados na pesquisa. Eu diria que para a engenharia química, hoje a gente tem alguns projetos com tratamento de água, né, que é onde o engenheiro químico também pode atuar. O engenheiro químico também pode trabalhar nas estações de tratamento de água das cidades, né? A parte do processamento, pouca gente sabe, mas a água que está disponível na nossa torneira ali é esgoto tratado. Então, todo esse tratamento, purificação, é o engenheiro químico que faz, né? A gente tem aí alguns projetos de pesquisa de vários professores, em específico mais essa parte de tratamento de água para engenharia química, mas em química a gente tem vários professores atuando aí em diversos projetos muito interessantes. Quando os alunos chegarem aqui, a gente explica um pouquinho melhor aí o que cada professor faz. Beleza, então vamos agora para a partezinha final, né? Como eu fiz aí para os outros coordenadores. Professor Gustavo Ponce, me convence, ou convence o aluno, né, a escolher o curso de Engenharia Química do IFSC. Vamos lá, não sou muito persuasivo, mas vamos tentar. Então, assim, se você é uma pessoa que tem afinidade, gosta dessa parte de exatas, matemática, química, física, acha interessante a ideia de trabalhar em uma indústria, quando você passa lá de carro e vê aquele monte de tubulação, um monte de coluna, você acha interessante isso e acha interessante aplicar esses conhecimentos na produção de produtos essenciais para a nossa sociedade, que é onde o engenheiro químico atua, existe uma grande chance da engenharia química ser o curso que você está procurando e o IFSC estará de portas abertas para recebê-lo. Menos que 30, né? Deu, mas tá bom. Esse professor Gustavo Ponce, coordenador do curso de Engenharia Química do IFSC, Campus Laje. Professor, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, até mais. Aí está, professor Gustavo Ponce. Tem uma pergunta aqui da Tatiana, que ela pergunta se existe outra forma de seleção se não fez o Enem. Não, né? O IFSC adota o sistema de seleção unificada, né? O SISU, para escolher os seus cursos superiores. O que muda, Tatiana, é que, por exemplo, se sobrarem vagas, né, quando vão para as vagas remanescentes, o IFSC aceita o candidato que tenha feito o Enem em edições anteriores. Então, se tu não fizeste o Enem de 2020, mas fizesse de 19, de 18, 17, se tiverem as vagas remanescentes, tu podes concorrer. Mas fica atenta aí aos canais de comunicação do IFSC, que a gente vai noticiar isso quando ocorrer. Beleza? Vamos para o nosso próximo convidado. Agora vamos mudar um pouquinho de área aí e vamos para a área da computação com o professor Leonardo Bravo, ele é coordenador do curso de Ciência da Computação do IFSC, que já participou com a gente lá na época dos cursos técnicos, né? Professor Leonardo, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Muito prazer estar aqui novamente, né? E vamos lá.
Beleza, são 40 vagas, né? Ciência da Computação, que é o primeiro curso superior do campus Lages, né? Foi o primeiro curso a ser aprovado aí na modalidade superior para o campus. 40 vagas e ingresso agora nesse processo seletivo para o SISU. Explica para a gente aí, professor, como que é o curso, né? Quais são os principais atrativos aí do curso de Ciência da Computação? Beleza, muito obrigado. Então, olá pessoal, meu nome é Leonardo Baravistasso, eu sou coordenador do curso de Ciência da Computação, né, aqui do campus de Lages. Então, vamos falar um pouco sobre algumas informações do curso, né. Ele tem duração de 4 anos e ele é dividido em 8 semestres, tá? E a entrada são 40 alunos anuais, né, então cada ano entra 40 alunos. E daí, quando você terminar o curso, você sai com um diploma que se chama Bacharel em Ciência da Computação, tá? E daí, você também pode se considerar um cientista da computação, certo? E o curso, ele é matutino, tá? Então, ele começa às 8 horas da manhã e ele vai até o meio-dia, de segunda a sexta-feira, certo? E daí, como já foi dito anteriormente, quem que pode fazer esse curso, né? Então, o aluno que ele tenha completado o ensino médio e ele tenha feito o Enem aí para ele entrar pelo SISU, tá? Mas também existem outras formas de ingresso no curso, que é utilizando portador de diploma, tá? Que é quando você já concluiu um curso de superior e você quer ingressar em outro curso superior, né? Então, tem uma modalidade que se chama portador de diploma. E também tem como você fazer a transferência interna, tá? De um dos campos do IFSC para cá, né? O curso de informática, ou transferência externa, que é de uma outra instituição aí, que você pode estar migrando aqui para nós, tá? Também tem essa possibilidade das vagas remanescentes. Então, é isso que eu ia completar, mas para essas duas opções aí, tanto a transferência interna quanto o retorno de graduado, né, que seria o mais habitual, são vagas específicas para isso em edital separado, né, para esse Exatamente. Só as vagas do SISU. Ô, Leonardo, uma das coisas que o pessoal já observa no curso técnico em informática é, desde cedo, né, o uso da programação, desde cedo se aprende bastante na prática aí no curso técnico. No superior isso permanece? A ideia é que o aluno já comece a desenvolver seus aplicativos, software já desde o começo? Sim, desde o começo ali você vai aprender lógica de programação, você vai aprender os fundamentos ali necessários para você desenvolver sistemas bastante complexos, tá? Então, mas primeiro você tem que resolver as primeiras coisas fáceis, né? Para você aprender ali a engatinhar nos computadores, né? Porque, assim, o nosso curso, a gente consegue ser ditadores de computador, né? A gente consegue mandar eles obedecerem ordens. É isso que o profissional da computação faz. Ele escreve uma lógica de programação e você manda o computador fazer aquilo que a gente quer, né? Então, na verdade, né, até o momento atual, os computadores eles só fazem aquilo que a gente manda, né? Pode ser que isso mude no futuro, né? Eu espero que não. Mas é isso que a gente faz. Né? A gente ordena o computador a resolver os nossos problemas. E basicamente, né, o profissional da computação ele trabalha resolvendo os problemas de outras áreas, né? Então, você vai organizar, né, dentro de uma empresa, né, um profissional da informática, ele pode trabalhar tanto dentro de uma indústria, ele pode trabalhar, assim, dentro de um comércio, né? Ele pode trabalhar no setor de RH de uma empresa. Na verdade, ele pode organizar a cadeia de produção ou organizar também a distribuição de mercadorias, né? E ele também pode melhorar os processos da própria empresa e até produtos, né? Sim, então, falar em mercado de trabalho, né, mundo do trabalho para alguém da área da informática, da computação de maneira geral, é bem limitador, né? Porque, na verdade, tudo hoje em dia se tem o desenvolvimento de algum software ou de alguma aplicação para que o seu funcionamento possa ocorrer de maneira normal. Dá para dizer, então, que quem sai daí do curso de Ciência da Computação do IFSC está pronto para ser coringa, para trabalhar onde bem entender e empreender também, inclusive. Sim, assim, todos os alunos que saem do curso aqui,
ele só não trabalha se ele não quiser, né? Nós temos alunos aí trabalhando no Mercado Livre, outras empresas grandes. Aqui na cidade também tem a NDD, que é, assim, uma empresa, assim, de renome internacional, né? E, assim, é uma empresa muito grande. E ela está construindo uma sede aqui do lado do campus do IFSC, que, para quem não conhece, fica aqui no alto do morro aqui de Lages, né? Aí, do lado do IFSC, que está construindo a sede da NDD, que é essa empresa de tecnologia da informação aqui da Serra Catarinense, e daí do lado também tem o Orion, que é um polo ali de tecnologia de informação e de startups, né, que são empresas que são fomentadas aí com auxílio tanto do governo estadual como da prefeitura, e também ela faz parceria aí com o Lages para desenvolvimento aí de novas tecnologias e soluções aí para resolver os problemas tanto da Serra Catarinense como de outros lugares. Né? Qualquer lugar. E é por isso, assim, que a área da computação é a área que mais cresce no mundo, tá? Isso é importante salientar que, assim, a gente está vivendo uma crise mundial aí de saúde, né? E, assim, a área que mais cresceu foi a área de informática, né? Então, assim, para nossa área mudar para o trabalho remoto, foi, assim, uma transição mais natural que ocorreu. Outras empresas, outros ramos não teve essa transição tão suave, né? Então, hoje, assim, os alunos do nosso curso, assim, todos que querem estagiar estão estagiando e já se preparando aí para ingressar no mercado de trabalho. Certo. Além do estágio, tem também o intercâmbio, né? O curso já mandou muitos alunos para fora, em especial para Portugal, onde há a parceria lá com o Instituto Politécnico do Porto e outras instituições. É também algo bastante forte na computação, né, professor? Sim, então, assim, nas últimas edições do programa Propsi, 6 alunos do curso de Ciência da Computação foram enviados, né? Então, nós temos aqui o programa que ele começou ali em 2017, e ele teve a última edição, né, com candidatos selecionados no ano de 2020. E daí, nessa seleção de 2020, que 3 alunos foram mandados lá para Portugal, infelizmente foi no início da pandemia ali, eles tiveram que retornar, né? E, assim, o outro aluno que eu tive o prazer de ir lá acompanhar esse aluno lá na Alemanha foi o aluno Wagner, né? Que daí ele estava lá fazendo uns projetos, ficou 2 meses lá na Alemanha, e daí eu fui lá para conversar com o pessoal da Alemanha, para estabelecer melhor essas parcerias, né? E daí eu fiquei lá 1 semana também, né? Então, essa oportunidade de intercâmbio dos alunos é uma coisa fantástica, né? Eu pude vivenciar isso de perto e ver como que um aluno que vivencia esse programa, né? O quanto ele aprende, o quanto ele cresce, né? E ele traz o aluno do IFSC também conhecimento foi visto lá, fora pra gente. Oi? E como que o aluno do IFSC foi visto lá nessa conversa, né? O pessoal, né, sentiu que é um aluno bem preparado para estar fazendo esse intercâmbio? Sim, assim, o pessoal, eles respeitam bastante, assim, os brasileiros lá, que já teve um outro brasileiro que foi para esse mesmo instituto lá da Alemanha, só que ele não era aqui de Lages, né, ele era de Criciúma. E daí ele falou, não, sempre manda aqui alunos, né, alunos brasileiros, porque a gente gosta bastante deles, porque eles têm um trabalho diferenciado, né, então, daí... inclusive, esse aluno, ele recebeu até proposta para quando ele terminar o curso, ele voltar para lá para trabalhar. Beleza, encaminhando para o final aqui, professor Leonardo Bravo, coordenador do curso Ciência da Computação do Campus Lages, aquela famigerada hora de tu convenceres aí os indecisos. Vamos lá, tu tem 30 segundos aí para dar o panorama e tentar convencer o candidato. Então, como eu já disse, né, a área da computação é uma das áreas que mais cresce no mundo. Assim, o profissional que se forma nessa área, ele tem um emprego praticamente garantido, né? Tem até profissionais de outras áreas hoje aprendendo a programar, porque, assim, existem áreas que, por causa da situação que a gente vive, né, não estão tendo uma aceitação no mercado de trabalho, e daí a nossa área, ela está crescendo bastante. E, assim, só falar só mais um pouquinho, né, sobre os projetos que a gente desenvolve aqui. Um dos exemplos de projeto que o professor Castelo, por exemplo, que é um dos docentes aqui, ele desenvolve, ele mexe com sistemas para detecção e combate no cancro europeu em pomares de maçã, né?
Tem um outro professor aqui, que é o professor Robson, ele mexe, por exemplo, com monitoramento de rebanho bovino utilizando a internet das coisas. E também tem um outro professor, né, que é o professor Andreas, que ele trabalha, por exemplo, com análise de dados para prever evasão de alunos, por exemplo, assim, ele pega os dados do nosso próprio sistema acadêmico e daí ele consegue saber, assim, com uma precisão muito boa, se um aluno ele vai evadir ou não do curso, né? Então, daí a gente consegue tomar algumas medidas para tentar manter esse aluno no curso, né? Que o nosso objetivo, assim, é formar o máximo de alunos que a gente pode, né? E, assim, aqui na região, né, vai existir uma defasagem muito grande nessa mão de obra. Inclusive, eu estava falando aqui do novo sede do NDD, que vai contratar aí 300 funcionários, e assim, esses funcionários eles vão ter que vir de outras cidades, porque a demanda aqui da cidade, né, o ISC não é o único curso de ciência da computação da cidade, mas a demanda de profissionais dessa área está sendo maior do que a formação, né? E, Beleza. assim, Então tá garantido, então. Saiu, com certeza vai conseguir trabalhar. sim, é isso. Beleza. Professor Leonardo Bravo, coordenador do curso de Ciência da Computação do Campus Lages, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Beleza, tá aí, professor Leonardo. Vamos voltar para a indústria agora, que eu vou botar na tela aqui. Deixa eu tirar o Ciência da Computação. Vou botar na tela o professor Matheus Fontinelli Pereira, ele que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica do IFSC, né? O Engenharia Mecânica foi o segundo curso superior aprovado lá no Campus Lages. Professor, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todo mundo que nos escuta e nos ouve. Beleza. Engenharia Mecânica, então, é o segundo curso aí do Campus Lages. Explica pra gente um pouquinho do perfil aí profissional do aluno e do que ele vai encontrar no curso de Engenharia Mecânica. Ok, muito bem. Então, talvez todos tenham uma noção do que é a profissão do engenheiro mecânico, né? Mas nem todos. Muita gente acha que a engenharia mecânica só trabalha com carro, né? Mas, na verdade, a engenharia mecânica ela está presente em tudo que há à nossa volta, né? Seja eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, aparelho de ar-condicionado, né? Os móveis da nossa casa, né? Tudo isso, né, depende de máquinas, né? Ainda que a concepção, o projeto não seja da área de engenharia mecânica, seja da área de eletrônica, da área química, como trouxe o professor Gustavo também, né, da área de computação, mas todos esses bens, esses materiais, eles vão ter que ser processados, né? E aí é que entra o engenheiro mecânico, né? Então, a nossa formação, nossa proposta, né, é formar um engenheiro mecânico generalista, né? Ou seja, o engenheiro mecânico que vai ter conhecimentos gerais, né, de todo esse campo de atuação. Ele vai poder trabalhar com um projeto mecânico, com manutenção, com instalação, com desenvolvimento de produtos, né? Então, assim, o campo, o leque de área de atuação é muito grande, né? E, obviamente, uma vez que ele tem o conhecimento geral básico, com o tempo ele pode escolher uma especialidade, né? Então, depois de formado, eu quero me especializar na área de projeto mecânico, na área de sistemas térmicos, na área de mecatrônica, na área de automação. Tem muitos, né, colegas aí que são engenheiros mecânicos e que depois vão para a área de mecatrônica, automação, desenvolvimento de novos materiais, né? Certo? Então, assim, é muito amplo aí o campo de atuação, né? E a nossa proposta é essa, né? Beleza. Ô, professor, agora eu falei com os outros coordenadores na questão do intercâmbio. Engenharia mecânica tem algo para além, né, do intercâmbio, que é a dupla titulação. Tem essa parceria com o Instituto Politécnico do Porto, onde tu consegue a graduação aqui e, ao mesmo tempo, um diploma de mestrado lá em Portugal. Explica pra gente como é que funciona essa dupla titulação. Certo. Esse é um programa que o modelo dele é um pouco recente até no Brasil, né, onde eu tenho conhecimento. Acho
que ele existe de 5 anos para cá, né? E no âmbito do IFSC, né, a engenharia elétrica lá de Florianópolis foi o primeiro curso a fazer esse programa, né? E depois, em 2019, o nosso curso também passou a fazer parte desse programa com um adendo lá no contrato, né? No acordo de cooperação. E basicamente o que ele é, né? Então, ele é dupla titulação, né? Então, o aluno, né, aqui no Brasil, aqui no IFSC Lages, né, a partir do terceiro ano, que ele completou o terceiro ano de engenharia, ele já pode participar do edital de seleção deste programa, né? Então, os alunos selecionados, eles têm uma vaga esperando por eles lá no Instituto Politécnico do Porto, né, na Escola de Engenharia, o ISEP, né? Só que lá, então, né, isso é interessante, lá é o programa de mestrado, né? Porque na Europa, né, a partir do Acordo de Bolonha, lá em 2008, né, mudou um pouco o sistema de graduação deles. Os 3 primeiros anos é licenciatura em engenharia, que eles chamam, e o quarto e quinto ano é o mestrado, né, eles já formam o mestrado. Então, o aluno que ele sai daqui a partir do terceiro ano, ele entra no mestrado lá do Instituto Politécnico do Porto, né? E aí lá, o que vai acontecer? Ele vai ser vinculado a um problema técnico de uma empresa, vai fazer estágio nessa empresa, e esse problema também vai ser o tema do TCC, da dissertação de mestrado dele, né? E o que acontece? Essa dissertação de mestrado dele, ele vai valer como o nosso TCC aqui, que o nosso curso exige, e também como o estágio obrigatório, né? Então, o aluno, em geral, ele vai para lá, fica pelo menos um ano, né? E aí ele vai voltar aí com essa experiência, né, internacional, ele vai validar aqui o TCC, o estágio, né, e finalizando o curso, então ele vai ter 2 diplomas, ele vai ter o diploma de engenheiro mecânico aqui do Brasil e vai ter o diploma de mestre em engenharia mecânica lá em Portugal, né. A gente sabe, então, Portugal faz parte da União Europeia, então ele tem um título de engenheiro mecânico na União Europeia, né? Lá na Europa, depois, ele pode participar de outros processos seletivos lá e entrar diretamente num programa de doutorado, por exemplo, lá na União Europeia, né? Nós, agora, só falando um pouco da nossa experiência, que nós já tivemos nesse âmbito, né? Em 2019, então, porque lá o ano letivo deles começa em setembro, né? Então, em setembro de 2019, nós tivemos 3 alunos selecionados aqui, e eles foram, então, fazer essa experiência lá no Instituto Politécnico, né? E aí eles, então, ficaram lá durante um ano, né? Então, foi ali setembro, né, do ano passado, ali, que eles finalizaram o trabalho deles lá. 2 alunos trabalharam na Continental, com a empresa de pneus, né? E outro aluno participou do projeto numa empresa de climatização de predial, né? Então, eu assisti a defesa dos 3, né, da dissertação de mestrado deles lá, e foi muito bom o trabalho deles, né? Eles foram parabenizados lá pelos professores, pelo pessoal os supervisores lá da indústria que eles trabalharam, né? Eles tiveram um excelente desempenho, né? Então isso nos deixou muito contente, né? Porque isso mostra também que nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui, né? Que o nosso aluno ele está tendo condições de participar e ter êxito aí em programas internacionais, né, em estágio e desenvolvimento de projetos aí fora do Brasil, né. Então isso foi uma experiência muito bacana para nós, aprendemos muito, né, questões burocráticas, viemos também acertando tudo isso. Então agora nós temos mais essa possibilidade aí para agregar aqui para os nossos cursos. Beleza, mas mesmo aqueles que não forem para dupla titulação, lá eles aqui mantêm um curso que está muito voltado para a parte prática e muito alinhado à indústria de modo geral, né? Desde sempre o aluno está envolvido em projetos, em aulas práticas, enfim, algo muito relacionado à prática mesmo da engenharia, correto? Perfeito, exatamente. Nós, desde a concepção do curso, ao longo do desenvolvimento do curso, né? E vejo que nós não concluímos ainda nosso curso, né? A primeira turma que ingressou no nosso curso vai se formar agora, em maio, né? Semana passada nós tivemos as defesas de TCCs aqui dos nossos alunos, né, formandos, mas ao longo desse curto período aí que nós já, né, desenvolvemos o nosso curso,
nós já sempre tivemos em mente a questão de aproximação com o setor produtivo local aqui, né? Então, desde o início, nós já viemos interagindo, conversando, trocando ideias, né? Sabendo das necessidades aqui do setor produtivo, né? A própria decisão de oferta do curso, ela foi resultado de uma consulta prévia ao setor produtivo, né? Que justamente foi o setor produtivo que indicou que a engenharia mecânica seria a maior demanda aqui da região, né? Certo? E então nós já viemos interagindo, já fizemos algumas, né, iniciativas aí. Temos vários alunos, muitos alunos estagiando em várias das empresas aqui, né? Como já foi trazido aqui na nossa região, nós temos indústrias de grande porte na área de papel e celulose, na área de bebidas, indústria de médio porte na área de máquinas, né? Máquinas voltadas para agroindústria, setor florestal. Em todas essas ramos, essas indústrias, nós temos alunos estagiando e, inclusive, vários deles estão sendo contratados, né? Hoje mesmo, eu assinei 3 contratos de estágio numa empresa e o diretor da empresa também me comunicou que acabou de contratar, né, carteira assinada, um dos alunos que estava fazendo estágio, né? Então, assim, nós temos tido uma receptividade muito boa aqui do setor produtivo, né? Estamos em constante comunicado com eles, tentando entender suas necessidades, né? E os nossos alunos, eles têm atendido essas expectativas aí do setor, né? Então, e claro, nós estamos formando aí o aluno para o Brasil todo, né? Não só para nossa região. Inclusive, né, porque né, a forma de ingresso é o SISU, nós temos aqui alunos do Brasil inteiro, né? Aluno do Norte, do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, né? E alguns ficam aqui, outros vão embora, e tudo isso faz parte, está tudo certo. Esse intercâmbio de ideias, né, cultural, ele é muito saudável, é muito bom, né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido aqui, né? Beleza, esse professor Matheus Fontinelli, coordenador do curso de Engenharia Mecânica do Campus Lages. Para encerrar então, professor, aqueles 30 segundos para convencer os indecisos aí a escolher o curso de Engenharia Mecânica. Ok. Uma coisa que eu tenho falado para os alunos, né, e que isso eu venho tentando buscar dados, isso eu venho confirmando isso, é que se fala por aí que daqui 20 anos ou 30, 60% das profissões não existirão mais, né? E isso é verdade, muitas vão sumir, mas uma das que vão ficar e só vai cada vez mais se consolidar é o setor de engenharia, né? E eu diria até, principalmente a engenharia mecânica, né? Todo esse, né, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, a engenharia química, né, engenharia eletrônica, tudo isso daí não vai sumir, né? Quem apostar e fazer, né, quiser formar, seguir carreira nesses campos aí, só vai ganhar, né? Veja aí as grandes empresas que estão hoje no mundo dominando na fronteira tecnológica, né? A SpaceX, né? As empresas lá do Elon Musk, todas elas estão cheias de engenheiro mecânico lá dentro, né? Se você for ver a história dessas empresas, né? Os primeiros caras que o Elon Musk chamou para trabalhar foi engenheiro mecânico, né? Temos aí corrida tecnológica e mundial para explorar a Lua, né? Para minerar a Lua, e a engenharia mecânica é a base de tudo isso, né? Então, pode apostar na engenharia mecânica que vai ter emprego para o resto da vida. Beleza. Professor Matheus Fontinelli, obrigado, viu? Grande abraço, obrigado pela oportunidade. Valeu aí, ó, professor Matheus, da Engenharia Mecânica. Encerrando então, vamos para o 6º curso aqui agora, que também é um curso ofertado lá no Campus Lages. Vou botar na tela aqui a professora Luciane Costa, que vai falar para a gente sobre o curso de Gestão do Agronegócio. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, Rafa, e você? Tudo jóia. Vamos lá então, o Gestão do Agronegócio, a gente pode dizer então que chegou o patrão, todo mundo vai aquele que pode trabalhar em qualquer uma dessas áreas, que ele vai gerir aí a empresa, né, a indústria de maneira geral. Mas enfim, explica pra gente como é que é um pouco essa questão da gestão do agronegócio e qual o perfil, mais ou menos, do estudante desse curso. Bom, então, queria, em primeiro lugar, dar boa tarde, né, ou boa noite, não sei que horas essas pessoas vão ouvir, né, esse material, mas a criação desse curso aqui na Serra, Rafa, ele foi baseado
em algumas pesquisas próprias, né, a gente, como eu sou engenheira agrônoma, os outros colegas, enfim, conversando com outros setores aqui da cidade, né, que hoje em dia temos ótimos agrônomos, mestres, doutores, médicos veterinários, zootecnistas, o que você imaginar de pessoas para trabalhar na terra e produzir alimentos, né, de qualidade. Mas essas pessoas são boas na parte técnica, né, na produção, em solos, como cuidar das doenças e o que dá para os animais comerem, enfim, mas não tem aquele olhar do gestor, entendeu? Então, não é uma pessoa que foi, durante a sua formação, preparada para olhar para a parte dos números, né, da sustentabilidade daquele empreendimento, seja não só a sustentabilidade financeira, mas a ambiental e a social também, né? Então, o gestor em agronegócio, ou esse curso, que ele é um tecnólogo, tá, Rafa? Ele tem 3 anos de duração, então ele é um curso de 6 semestres, que acontece no período noturno, lá no campus, então ele começa às 18h30 e ele vai até 22h30, e durante a formação desse curso, o que os professores entenderam? Como nós temos a UDESC e a UFSC aqui, que são instituições vizinhas muito boas e já bem tradicionais na área das agrárias, né? A gente pensou, então, em trabalhar com cadeias produtivas. Para o gestor entender a cadeia produtiva das frutas, a cadeia produtiva das hortaliças, a cadeia produtiva do gado de corte. Então, o gestor, ele não vai aprender, por exemplo, eu sou professora da área de solos, né? Ele não vai aprender a ir lá adubar o solo, fazer o cálculo da adubação para cada espécie, enfim. Ele precisa saber o custo disso e aonde que a adubação entra na composição dos custos, para depois, no final, poder decidir junto com o proprietário, né, se isso é viável ou não. Então, o curso ele foi elaborado em cadeias produtivas, visando o agronegócio familiar, tá? E também esse nome agronegócio, ele está muito associado somente a commodities, né? Que hoje é soja, grandes propriedades, né? E o agronegócio é todo negócio feito dentro de uma propriedade, independente do tamanho dela. Então, a gente tem agronegócio familiar, agronegócio do médio proprietário e do grande proprietário. E o curso foi construído para que todas essas pessoas fossem contempladas, todos esses agricultores pudessem ter um gestor com esse olhar. Então, tem cadeias produtivas alternativas, por exemplo, tem uma disciplina que se chama assim. Ele vai aprender a produzir cogumelos, por exemplo, flores comestíveis, outras coisas diferentes que, às vezes, na agricultura familiar é possível, num terreno pequeno, você conseguir uma alta rentabilidade, pequenos frutos, por exemplo, né? Para isso, a gente recebe, todos os anos, 40 alunos, Rafa. Nós não formamos a primeira turma, estamos exatamente no meio do curso, né? E a gente recebe 40 alunos todo início do ano. Então, quem está fazendo o SISU, a escolha do SISU agora, né? É sempre nessa época que o campus está aberto para receber as turmas. Então, ele é um curso considerado anual, né? E como que se dá a interação dele com a comunidade, né? A gente se relaciona com eles através de palestras, então o pessoal da gestão, então a gente tem um grupo muito forte dos professores da área de administração, sabe, Rafael, atuando junto com os agrônomos, que é quem dá a base, né? Então temos a parte de turismo, então rural, temos a parte de marketing, para eles poderem atuar também nas propriedades, e de forma a contemplar todos eles, para você ter uma ideia. Por exemplo, temos o gado de corte, que ele é considerado um tipo de produção do agro para áreas maiores, né? Sabe que gado ocupa muito espaço, né? Mesmo os confinamentos. Então, ele vai atender uma propriedade maior. Temos aí para cadeias pequenas, produtivas, né? Alternativas que eu te falei para a agricultura familiar. Temos, por exemplo, cultura de alguns grãos e algumas espécies para médios, né? E assim vai, né? E temos aí para os animais, temos para as plantas, temos agroindústria também presente no curso, né? Com a parte de tecnologias. Enfim, ele é bem completo para aquela pessoa que não necessariamente vai ter o tempo de fazer o curso de agronomia, mas gosta do agro, né? Só que já trabalha durante o dia ou gosta do agro, mas não gosta de ser o plantador, ser a pessoa que vai lá colher, plantar, lidar com o gado, mas vai administrar os negócios, né? Então, e além esse disso, é o né, perfil desse professora, curso. além disso, né, eu acho que por mais que a entrada seja pelo SISU, então a pessoa obviamente deveria ter feito o Enem, mas que já fica para as próximas turmas aí para os interessados, né, ele também parece ser um curso muito legal para ser um curso complementar, né? Alguém que já é
agrônomo já é engenheiro e quer se envolver na gestão também, aprender um pouco mais, é um curso de 3 anos, ele também pode ser um bom curso complementar aí para quem já trabalha na área. Sim, já está acontecendo isso, Rafa. A gente tem uma procura muito grande por pessoas que já são portadoras de diploma, né? E vieram fazer o curso para complementar aquela formação, né, que gostariam de ter, não necessariamente em agronomia, temos pessoas formadas em administração, em ciências contábeis, mas que veem na Serra, na região, o potencial agro muito forte. O agro, na verdade, não é só da Serra, né? No Brasil como um todo, o setor primário é o único que acabou dando lucro, né? Até nesse tempo de pandemia aí, porque todo mundo come, né, Rafael? Trancados ou soltos, isolados ou sociáveis, né? Sociáveis aí na rua, todo mundo consome. Então, presencial ou delivery é comida igual, né? Não tem jeito. É comida, é igual, né? Como diz a Leilane ali, são o pessoal do agro que fornece a matéria-prima aí para o curso de engenharia de alimentos, né? E, enfim, as pessoas sempre vão ter essa necessidade, né? Então, já acontece isso no curso, de a gente ter pessoas que já são formadas, né? Temos também pessoas que são, como eu te falei, que gostam do agro, mas já estão no mercado de trabalho há algum tempo e não conseguem aquele espaço para estudar, sabe, durante o dia. Mas acho uma maneira de se vincular ao campo, estudando a gestão do agronegócio, e voltam para as propriedades para auxiliar os pais, os avós, ou o próprio empreendimento da família no setor de dizer, pai, vamos sentar aqui agora, vamos ver se esse negócio aqui está dando lucro. O senhor tem maçã, o senhor tem gado, o senhor tem horta, planta feijão, planta milho, se arrebenta trabalhando, e afinal de contas, né? Qual desses negócios aqui lhe dá prejuízo, lhe dá lucro? Porque tem cultura, sabia, Rafael, que o agricultor sabe que dá prejuízo, mas ele gosta, né? Tipo, eu sei que não dá nada, filho, eu sei que empata, mas eu gosto de fazer aquilo ali, né? Então, mas ele precisa ter a consciência disso, né? De saber que empata e que ele faz aquilo porque ele gosta e não porque aquilo dá lucro, né? Então, avaliar ambientalmente, então eles têm uma parte de legislação que eu acho que o agronegócio brasileiro precisa prestar atenção nisso agora, em termos de não acabar ambientalmente com o nosso país, sabe? Porque esse agro indiscriminado que anda acontecendo também, invasivo, né? Desmatando e aumentando fronteira agrícola a qualquer preço, é muito sério. Então, a gente tem um olhar muito forte também em relação a isso, né? A sustentabilidade ambiental e social dos empreendimentos. Então, a gente vai formar um tecnólogo bem diferenciado, sabe? Com certeza. Professora Luciane Costa, coordenadora do curso de gestão em agronegócio, como eu fiz, né, para todos, não vou te liberar dessa perguntinha também. Tens aí, então, o tempo final para convencer aquele que está indeciso em fazer um curso, escolher pelo curso de agronegócio. Olha, sou suspeita a falar, né, porque sou uma pessoa que gosto muito do que eu faço, né, eu acho que das belezas da vida é quando a gente acerta a profissão da gente, né, Rafa, quando a gente se realiza com aquilo que a gente faz. Então, tenho eu e os meus colegas todos atuando nesse curso, pessoas bem resolvidas nisso, muito felizes nisso também, isso acaba contagiando também os alunos. Então, acredito que aquelas pessoas que gostam da terra, né, esse vínculo é importante, não adianta a gente vir com pessoas que queiram ir para o campo de salto alto, ou que tenham nojo de pôr a mão no solo, que não queiram se sujar, que dia que chove não, é um curso para pessoas que gostam realmente de estar em contato com o setor produtivo, lidar com agricultores, né, ter a humildade de cuidar do pequeno, que às vezes tem dificuldade até de assinar o próprio nome, tratar com a mesma dignidade, com a mesma importância do que a pessoa que é dona de 40 mil hectares, sei lá onde, de que estado, e que sobrevoa a fazenda de helicóptero, né? Então, para essas pessoas todas, o que as une é o gosto em produzir algo oriundo da terra, né? Seja numa terra pequena ou seja numa terra grande. Se você sente isso dentro de você, se você quer aprender como o campo funciona e viabilizar e dar dignidade para o campo também, que é algo que precisa, a gente não deve viver bem só na cidade, a gente precisa viver bem no campo também, procure esse curso, nos procure, que eu tenho certeza que vai fazer a grande diferença na formação de vocês. Beleza, tá dado o recado bom, aí. Rafa, tá bom. Professora Luciane, obrigado, viu? Eu que agradeço. Encerrando, então, aqui a nossa live, né? Deixa eu lembrar, então, para todo mundo, fazer uma recapitulação. As inscrições são no sisu.mec.gov.br, de 6 a 9 de abril, ou seja, iniciaram hoje, vão até a próxima sexta-feira.
São 6 cursos aqui na Serra Catarinense, tá? Então, engenharia mecânica, 40 vagas, engenharia química, 30 vagas, ciência da computação, 40 vagas e gestão do agronegócio, 40 vagas. Esses cursos ofertados no Campus Lages. No Campus Urupema, então, engenharia de alimentos, com 20 vagas, e viticultura e enologia, com 25 vagas, né? O engenharia de alimentos tem aquele casadinho ali, né? Metade do curso, basicamente, um pouco menos, é ofertado todo no Campus Lages, e a parte final feita no Campus Urupema. Mas todas as informações estão lá no site do IFSC, né? O ifsc.edu.br. Tem lá o edital, acessem lá para saber sobre as vagas, para saber sobre todas as informações aí completas, e não deixe de perguntar para a gente aí nas redes sociais. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente até o final. Obrigado a todos os coordenadores que participaram. A gente volta numa próxima. Obrigado.